Olá pessoal, vamos lá, continuando ainda a mesma resolução de provas aí, Agência Nacional do Petróleo, especialista em regulação, a especialidade de petróleo, meio ambiente e tudo mais. Vamos agora para a questão de número 10, agora uma questão que envolve o uso de pronomes, né? Pelo menos a forma pronominal, em que você vai observar um vício super comum de muitas pessoas por aí afora. Parece uma coisa, né? Que é exatamente aquele chamado ondismo. Já ouviu falar no ondismo? Pois é. O ondismo é aquele vício que as pessoas têm de utilizar a palavra onde para qualquer coisa. É impressionante. Você certamente já deve ter observado isso, né? E as pessoas muitas vezes estudam aquela teoriazinha lá do onde e aonde. Lembra aquele negócio? A diferença do onde para onde? Pois é. Muitas pessoas vão estudando a diferença do onde e do aonde e se esquecem de observar ou a regência ou a própria propriedade, a adequação quanto ao uso do onde para outros referentes, claro que não sejam simplesmente lugar, que é coisa rara de acontecer. Né? Mas a questão é a seguinte, veja, você sempre deve utilizar onde para referências locativas, referências de lugar. Mas como assim de lugar, gente? As pessoas usam onde para tudo e cuidado aí que as bancas examinadoras já descobriram isso. A Cisgran Rio seguramente não é o primeiro nem será o último exemplo da exploração aí da palavra onde no dia a dia nos usos mais recorrentes. Olha só, você deve usar onde sempre para lugar, tá certo? Primeira informação é essa, você vai utilizar onde para lugar, sempre para referência locativa, lugar. Você não deve usar onde, por exemplo, para referências temporais. Vou dar alguns exemplos do uso do onde, para você observar alguns exemplos aí do uso equivocado do onde. Por exemplo, é na infância onde a gente aprende muitos valores. Olha só, é na infância onde a gente aprende muitos valores. Pessoal, quando eu digo é na infância onde a gente aprende, eu incorro em erro. Erro na forma pronominal. Mas por que erro? Por coisa bastante simples. Onde só deve ser utilizado para lugar. Se eu digo é na infância onde a gente aprende, a infância é uma época, é um período da vida. Percebeu? Se é um período da vida, se é uma época, eu não posso utilizar onde. É na infância, o momento em que, o período em que, qualquer coisa assim. Mas eu não posso dizer é na infância onde. Vou dar mais um exemplo do uso errado, equivocado gramaticalmente falando, do caso do onde. Veja só. Então, na Idade Média, onde predominavam os castelos medievais, veja, na Idade Média, onde predominavam os castelos medievais, mais um erro. Mas por que um erro? A Idade Média é um período da história, período, tempo, época, entendeu agora aí? Eu não posso utilizar onde para circunstâncias, sentenças, frases em que eu tenha referência temporal e qualquer outra que não seja lugar. Agora, vamos observar algumas frases do emprego adequado da palavra onde, do pronome onde. Veja só, é na escola, veja, escola. É na escola onde a gente aprende muitos valores. Veja, é na escola. Quando eu digo é na escola, tranquilo, porque a escola é um espaço de convivência, é um lugar. Então, é na escola onde a gente aprende, tranquilo. Uma outra coisa, eu não sei aonde ela vai, eu não sei aonde ela foi. Note. Para que lugar? Para que lugar? Então a referência é lugar de novo. Eu vou usar o aonde nesse contexto aí, porque o verbo ir, o verbo dirigir-se, encaminhar-se, qualquer coisa chegar, esses verbos exigem a preposição a. Então vou ter que observar o fator aí da regência, importantíssimo nesse contexto. Eu não sei aonde ela quer chegar. Percebeu? Quem chega, chega a algum lugar. Eu não sei aonde ela foi. Quem vai, vai a algum lugar. Ou seja, o próprio verbo ir aí exige preposição. Entendeu aí? Posso utilizar também, por exemplo, a forma donde. De mais onde. Donde. Os recursos provêm donde menos esperávamos. Então veja, eles provêm donde, o que provém de. O verbo provir, originar-se, né? Exige a preposição de. Então se eu digo provém de algum lugar, é claro que eu vou colocar donde ou de onde. Entendeu aí? Mas sempre referência locativa, referência de lugar. Se ligou nisso aí? Beleza mesmo? Tranquilo? Então vamos avançar. Vai lá, acompanha aí. Olha só, questão 10. Nessa questão de número 10 aí ele diz, ó... Desculpa, vamos lá. No quadro abaixo foram reescritos trechos do texto utilizando os pronomes relativos. O pronome não está usado de acordo com a norma culta da língua em... Olha só. O período da história brasileira testemunhou mudanças. Período da história brasileira cujas mudanças, o balanço, onde a maioria,
Aí começa aquela velha história, né? Primeira coisa, aí você tem cujas mudanças. Gente, entenda o seguinte. Se eu digo período da história brasileira cujas mudanças, para por aí, claro, você vai observar o seguinte. O período da história brasileira cujas mudanças. O uso do pronome cujo, ele é muito importante porque ele tem sido muito abordado nas provas em várias bancas examinadoras. O campeão do pronome cujo é FCC, você deve ter visto isso aí em várias provas de tribunais, se é que você já conheceu aí, já deu uma olhada, eu acho que sim, né? Deve ter conhecido alguma prova de tribunais ou qualquer outro cargo aí da Fundação Carlos Chagas. Veja só, o emprego do cujo, ele é bem simples. Cujo concorda sempre com o consequente, com o termo que vem depois. Cuja casa, cujo livro, cujos amigos, sempre vai concordar com quem está depois. Concordância em gênero e número. Tá. O cujo, depois dele aí, claro, depois da palavra cujo, cuja, cujos, cujos, ele só admite substantivo depois dele. Casos raros, adjetivos, mas o substantivo é a base. Então, se ele só aceita substantivo depois, cuja sala, cujo livro, percebeu? Então, você vai ter que observar já isso, tranquilo. Ele aí colocou cujas mudanças, tranquilo. Cujas mudanças, a concordância dá com o substantivo mudanças, que vem depois. Em alguns momentos, a palavra cujo, né, pode vir, logo depois da palavra cuja, aí você pode verificar artigos, pontuação, está tudo errado, né? Cuja a sala, cuja as mudanças, não pode. Eu não posso ter artigo depois do cujo. Eu tenho que colocar substantivo mesmo. Eu não posso usar pronomes, advérbios, quaisquer outras palavras nesse contexto aí, depois do cujo, porque não pode, o pronome não admite isso. O pronome cujo é um pronome relativo, mas ele oferece à frase, ao contexto em que aparece, uma certa noção de posse. Quando eu digo, a sala cuja porta quebrou, por aí vai, veja, a sala cuja porta quebrou. Porta da sala. É como se esse cuja aí pudesse ser trocado por de, mas a da. Então você tem aí, né? A porta da sala. A sala cuja porta. O professor cujo relógio. Percebeu? Relógio do professor. Então o pronome cujo ele estabelece uma relação de posse entre os vizinhos, né? Entre esses referentes aí. Uma outra coisa interessante é relembrar que o pronome cujo admite, ele aceita a preposição antes dele. Aceita a preposição. Em que termos? Claro, eu posso dizer a obra a cujo autor me referi. Veja, quem se refere a cujo autor me referi. Com cujo autor, né, com cuja obra, vamos dizer assim, tenho simpatia. Com cuja obra tenho simpatia. Aí o cara faz com cuja, pois é, quem tem simpatia por, ou com cuja obra simpatizo. Vamos corrigir aqui. Com cuja obra simpatizo, verbo simpatizar, ok? Com cuja obra simpatizo, quem simpatiza, simpatiza com, ou então por cuja obra tenho simpatia. Simpatia por, retificando aí, certo? Vamos avançar, acompanha aí. Olha só. Período da história brasileira, testemunhou o período da história brasileira, cujas mudanças, cujas pronome relativo, segue aí com a expressão mudanças aí, tá certo? Vamos lá. Letra B. O balanço que a maioria dos estudiosos faz, veja, o balanço que a maioria dos estudiosos faz, ele diz que é o mesmo que o balanço onde a maioria dos estudiosos faz, o balanço onde. Pessoal, o balanço não é um lugar, é uma peça, né? De uma forma ou de outra, é um instrumento. Nesse contexto, o balanço onde a maioria faz, não dá. Letra B, claro, apresenta o erro aí, crasso. Né? Vamos observar os outros logo aí. Já está passando para a letra B, né? Aqui eu tenho um emprego incorreto. A letra B realmente é a resposta certa, porque o pronome não está usado de acordo com a norma, tá? Esse onde aqui, o pronome relativo, ondismo, já incorrendo em erro aqui. Mas observe os outros aqui, ó. O papel provavelmente caberia à Argentina, que seria a Argentina, a qual seria nenhum problema, certo? O papel provavelmente caberia à Argentina, a qual seria dada a condição dar à Argentina. Esse a qual aqui com acento grave, indicativo de crase, nenhum problema. Por quê? Quem dá alguma coisa, a condição a alguém. Por isso esse a alguém aqui, justificando o uso do acento grave, indicativo de crase, realmente aqui nesse contexto. Ok? Medidas de controle da imigração dos vizinhos mais pobres. Olha só. Medidas de controle da imigração dos vizinhos mais pobres, ele diz medidas que controlam, certo? Medidas as quais controlam. Na letra D, nenhum problema aí, ok?
Não se deve subestimar a importância de Dom João na construção da identidade dos brasileiros. A construção da identidade dos brasileiros, em que não se deve subestimar a importância de Dom João. A construção da identidade em que, percebeu? Então, esse processo em que não se deve subestimar. Tudo bem, e sim, aqui, nenhum problema nesse contexto da relação com Dom João aí. Bom, resposta certa, portanto, B de bola já vimos, né? O vício do ondismo, que nós comentamos aí na pré-leção dessa questão. Ok? Vamos lá. A questão 11 é uma questão de conjugação verbal, você deve ter visto aí, né? Qual das frases tem seus verbos conjugados corretamente? Olha só, ele quer saber exatamente os verbos conjugados corretamente. Então você tem mais de um verbo aqui, tá? Os verbos conjugados corretamente. Joia. Para não perder a colônia totalmente, olha só, para não perder a colônia totalmente, Dom João se precaveu e preparou a independência. Pessoal, olha só, aqui você tem o verbo precaver-se, né? O verbo precaver-se, claro que é aí que de uma forma ou de outra você tem, claro, conjugado com a partícula se aí, um verbo pronominal, tá ok? Então, ó, para não perder a colônia totalmente, Dom João se precaveu. Gente, ele se precaveu, tá correto, tá? O verbo precaver-se no pretérito perfeito do indicativo, ele tem uma conjugação bem peculiar, olha só. Os verbos reaver e precaver, eles são conjugados de acordo com o verbo haver. Veja, o modelo de conjugação dos verbos reaver e precaver é exatamente alicerçado, aí é sempre baseado no verbo haver, naquelas formas do verbo haver que possuem a letra V, certo? Letra V. Então, por exemplo, o verbo precaver-se, no pretérito perfeito do indicativo, que é o caso aí, eu me precavi, tu te precaveste, ele se precaveu. Nós nos precavemos, vós vos precavestes, eles se precaveram. Então você tem aí o pretérito perfeito do verbo precaver nesse contexto aí. Aí o cara faz se precaveu, pois é. Agora veja, o verbo precaver é um verbo defectivo. Ele não possui todas as pessoas, todas as formas verbais. Por exemplo, no presente do indicativo, o verbo precaver-se, ele só tem nós e vós. Mas como só tem nós e vós? Coisa bem simples. Ele não deriva do verbo haver naquelas formas que só possuem a letra V. Verbo haver, presente do indicativo, vamos relembrar? Eu, ei, com H. Eu, ei, tu, has, ele, há. Nós havemos ou hemos, vós haveis ou eis, eles, hão. H-A-O-T-I-O. Veja, somente duas formas do verbo haver, no presente aí, possuem a letra V. Nós havemos e vós haveis. Ou seja, nós nos precavemos, vós vos precaveis. O presente do indicativo do verbo precaver-se só possui nós e vós. Percebeu? Tá, e as outras formas inexistentes? Quando o verbo precaver não possui forma de conjugação, quando estiver em branco, por ser um verbo defectivo, claro, existem formas defectivas, defectuosas, lembra? Que possuem defeito de fábrica, não tem todas as formas completas. Quando o verbo precaver, no caso, tiver essa característica, você deve substituir as formas ausentes, ou melhor, preencher as lacunas das formas ausentes aí com o verbo prevenir. Então, por exemplo, eles se precaveem. Não existe, porque o verbo precaver no presente do indicativo não tem eles. Então, não posso dizer eu me precavenho. Não pode. Eu me previno. Tu te precavens? Não. Tu te prevines. Percebeu? Então, para as formas inexistentes do verbo precaver, aquelas formas defectivas, você deve utilizar a forma vicária, a forma substituta do verbo, claro, né, prevenir. Joia? Legal? Vamos analisar as outras formas? Veja aí, acompanhe. Se nós identificamos a letra A como resposta, você tem aí ele se precaveu, tranquilo, se preparou, tudo certo? Vamos ver então qual o erro das outras formas. Vamos lá. Se alguém propor hoje dividir tal coisa, não. Se alguém propusesse. Marcelo, eu não posso dizer se alguém propuser, não. Não, porque aqui você tem um verbo de articulação, na segunda oração aqui, seria. Se alguém propusesse dividir o Brasil, seria considerado louco. Se alguém propuser, será considerado louco. Entenderam aí? Eu tenho aqui o futuro, claro, né? O imperfeito do subjuntivo, propusesse, imperfeito do subjuntivo, que se articula, né? Que se correlaciona com o futuro do pretérito. Agora, para eu colocar aqui propuser no futuro do subjuntivo, eu tenho que colocar será, pela questão da correlação verbal aí, ok? Vamos lá. 200 anos depois, é importante que se colora, com louro ou sem louro? Né? Não dá, né? Colora não dá. Pessoal,
O verbo colorir, ele não tem o eu no presente do indicativo, eu coloro. Se ele não tem eu, ele não se conjuga, claro, no presente do subjuntivo. Não se conjuga, tá fora, errado. Convém que todos os brasileiros adequem, outro verbo precioso aí, né? Outros verbos preciosos, e são verbos defectivos, claro. São verbos defectivos que a gente vai conversar um pouquinho mais na próxima aula. Até lá.